Louvar e adorar a Deus não é só uma música que a gente canta, é uma atitude. E a primeira vez que o termo adorar a Deus aparece na Bíblia foi quando Deus desafia e manda Abraão e sacrificar Isaac. E aí ele diz pro pessoal, nós vamos subir e nós adoraremos a Deus. É a primeira vez que aparece o termo. E essa adoração, ela não tinha nada a ver com um momento específico onde nós vamos parar agora e nós vamos, sei lá, tocar uma música, a gente vai falar alguma coisa. Não. Adoração é obediência a Deus. Adoração é nós cumprirmos a palavra de Deus. Fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração. Aquilo que Deus falou pra gente. Isso é adorar a Deus. Obedecer a Deus é honrar a Deus. Honrar a Deus é nós agradarmos ao Senhor. Isso é... E não existe adoração maior a Deus do que a gente fazer isso. Porque tem algo que a gente possa entregar para Deus que Deus não tenha? Ou que Deus precise que a gente faça? Não. Deus não precisa de nada. Absolutamente nada. A gente não tem nada a oferecer a Deus a não ser o nosso respeito a Deus e a nossa obediência a Deus. Qual foi a única coisa que Deus pediu para Adão e Eva? Obedeçam a mim. Obedeçam. Né? Ó, tudo isso aqui de vocês, fiquem livres, podem ir e vir onde vocês quiserem. Até disse para Adão dar o nome para os animais. Fez Eva para ser auxiliadora, companheira de Adão. E disse assim, Adão, tudo é teu, fique à vontade, só obedeça a mim. Não faz isso. E Deus, ele não deu uma proibição para Adão. Adão, você está proibido de... Não, Deus disse, ó, cara, se é livre, tá? Se você fizer, você vai morrer. Mas você não está proibido de fazer isso. Porque Deus não precisava que Adão... Nossa, se Adão não obedecer a Deus, Deus vai perder, vai ficar no negativo. Não. Deus não perde nada com nós. Deus não perde nada com a nossa desobediência. Deus não perde nada com as nossas atitudes egoístas. Deus não perde absolutamente nada. Deus fica feliz e agrada ao coração dele quando nós obedecemos a ele. E essa é a forma mais pura, mais original de adoração que nós podemos dar a Deus. Então, segunda-feira, quando a gente acorda e a gente pensa assim, cara, que Deus seja o centro da minha vida, que Deus entre no meu coração, que Deus entre comigo no meu carro, que Deus esteja comigo em todos os momentos, que Deus me acompanhe, que Deus me auxilie, que Deus me livre, que Deus me dê a direção. Essa é a maior forma de nós adorarmos a Deus. É a gente acordar e ter o desejo de Deus estar perto de nós. É ter o desejo de o Espírito Santo se manifestar e a gente ouvir Ele. Ter o desejo de simplesmente estar com Deus. Essa é a mais pura forma de adoração que a gente pode fazer. Por isso que Deus diz que aqueles que o verão são os puros de coração, são os de mãos limpas, puros de coração e de mãos limpas. Porque essas pessoas, elas não praticam justiça por suas próprias contas. Elas colocam as suas justiças na conta de Deus e clamam por Deus, clamam pela presença de Deus, porque elas têm entendido, compreendido de que não importa o quão bem elas façam, Deus é quem cuida plenamente de todas as coisas. Deus é quem consegue resolver todas as coisas. E essas pessoas não estão em busca de lutar pelos seus próprios direitos, elas estão em busca de colocar Deus como o juiz delas. Porque elas reconhecem que por melhor que elas possam lutar, não se compara à força de Deus. Então elas deixam de lutar, de exercer a justiça e elas colocam Deus como juiz. E nisso elas abrem mão do próprio direito delas de justiça e entregam toda a esperança nas mãos de Deus. Esse é um caminho que só aqueles que têm
morrido. Para o próprio eu tem conseguido viver dessa maneira. São pessoas que têm acordado de manhã e têm entendido que não importa quão bem elas façam, Deus pode fazer melhor. Não importa quanto elas orem, a vontade vai ser feita e vai ser de Deus. Não importa quanto elas peçam, clamam, Deus é soberano. E Deus vai fazer o que Ele quiser, quando Ele quiser. Porque Ele é que sabe, Ele é Deus. E Deus, Ele busca por essas pessoas, não é isso que a palavra de Deus diz? Que Ele está em busca daqueles que se submetem a Ele, daqueles que reconhecem Ele, daqueles que não fazem justiça com as próprias mãos, daqueles que têm entendido quem Ele é. Deus está à procura desses. E há uma voz pelas ruas que clama pelos homens, pelas mulheres, que diz assim, venham a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei alívio, e eu trarei descanso. A voz de Jesus através do Espírito Santo, e as pessoas que têm compreendido essa voz, elas sabem que o alívio vai vir de Deus, mesmo onde elas estiverem. O alívio vem de Deus. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai, que nos alivia, que nos dá direção, que nos salva, que nos cuida, que nos alimenta. Como eu não vou ter esperança nesse Deus? Como eu não vou ter esperança em um Pai que antes mesmo de eu falar alguma coisa para Ele, Ele sabe exatamente aquilo que está dentro do meu coração. E por Ele saber exatamente, antes de eu falar, Ele começa a mexer as estruturas, para que as coisas andem de uma maneira favorável, não apenas a mim, mas ao filho dele. Eu sou filho dele. Então Ele faz com que as coisas estejam favoráveis aos filhos dele. E eu não quero ficar pensando apenas, eu sou filho de Deus, então as coisas vão dar certo. Porque isso também é orgulho. Isso também é um pouco de soberba, um pouco de arrogância. E eu quero pensar assim, as coisas vão dar certo porque Deus é bom, porque Deus tem bons pensamentos a meu respeito, e Deus Ele me guia pelo caminho dele, o caminho bom, o caminho que eu devo andar, e nesse caminho tem muito não que eu tenho que dizer para mim mesmo, e por causa disso Deus me guia por um caminho bom, e Deus me ensina ao longo desse caminho. E esse caminho, mesmo quando ele é um vale de sombra e morte, eu sei que durante o caminho, o trajeto tem a vara e o cajado de Deus que me consolam. Não fazem eu evitar o mau caminho, o caminho de perigo causado pelos inimigos, como Davi falava, mas um caminho onde Ele vai estar comigo. E eu acho tão bacana quando uma das vezes que Deus se apresenta para Abraão ainda, Ele diz assim, Abraão, relaxa, descansa, tá tudo bem, eu sou o teu escudo, eu sou a tua proteção. E depois, ao longo da Bíblia, a gente vê muitas vezes Deus dizendo que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa proteção, que mesmo que coisas aconteçam, Ele está com a gente, Ele permanece em nós e não há mal algum que a gente precise temer, porque Ele nos acompanha. E Ele sabe o que nós precisamos. E eu quero orar pela palavra de Deus. Pai, ministra o nosso coração nessa noite. Ministra as nossas vidas, Pai, que nosso coração seja cheio do Senhor, cheio da Tua instrução, que em todo momento a gente saiba como nós somos necessitados do Senhor. Não é o Senhor que precisa de nós, somos nós que precisamos do Senhor. Não é o Senhor que precisa se alimentar de nós, é nós que precisamos nos alimentar do Senhor. Então, Pai, vem com a Tua palavra, vem com o Teu cajado, vem com a Tua vara e nos ministra, Pai. Nos console, nos exorte, nos edifique e nos encha do Senhor, Pai. Ministra a Tua palavra. Em nome de Jesus. Lá em Hebreus 4, no versículo 12,
Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Amém. Meus queridos, pensa em algo difícil, mais difícil do que acertar na Mega Sena. A gente entender qual é a nossa própria vontade. A gente entender quais são as nossas reais intenções, no mais profundo da verdade. Porque a Lavínia, ela está em uma fase um pouco complicada. Porque ela pede as coisas e a gente dá para ela e depois ela chora. E a gente tenta entender o que aconteceu. Será que eu falei alguma coisa para ela? Será que eu dei a entender que eu não queria dar para ela isso? E isso tem acontecido com muita frequência, mais ou menos umas 15 vezes por dia, onde ela faz isso e eu olho para a Karina me olha e aí, o que a gente faz? Não sei. A gente tenta contornar da maneira que dá. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. E a gente percebe que ela está em uma fase que ela quer uma coisa e aí depois ela não quer mais, e aí se você tira dela, ela chora, né? Só quem é pai sabe como é que é isso, né? E a gente tenta, se esforça para fazer o nosso melhor. E como eu falei, nem sempre dá certo. E aí tem outras questões que agregam valor a essa dúvida, incerteza dela. Quanto mais sono ela tem, quanto mais cansada ela está, menos ela aceita as coisas que ela mesma pede. E a gente entende que ela está cansada, está estressada, está frustrada, talvez ela não saiba se expressar direito, talvez tem vários sentimentos no coraçãozinho dela de 2 anos e meio que nem ela sabe o que está acontecendo. E a vida tá passando, ela está crescendo, as coisas estão acontecendo, e ela olha para o irmão dela mais velho, que já tem habilidades mais desenvolvidas que ela, e ela tenta mais ou menos fazer igual e não consegue. Então eu imagino, né, inconscientemente, quantas frustrações ela não tem. Quantas não são as questões dela que ela gostaria que fosse diferente e que não são. Ou até mesmo quantas vezes que ela não se frustra comigo e com a mãe dela, com o pai e com a mãe. De nós não entendemos direito ela, ou de nós chamamos atenção e ela se sentir injustiçada. Cara, é muita coisa. Muita coisa que passa pela cabeça dela. E ainda o mais agravante é que ela não sabe falar essas coisas para nós. Por exemplo, ela nunca chegou para nós e disse assim: mamãe, papai, sentem aqui que eu quero explicar para vocês como eu estou me sentindo. Não tem como ela fazer isso. Isso é coisa de adulto e nós ainda, como adultos, temos dificuldades de falar. Não sei vocês, mas eu normalmente, quando eu estou incomodado, eu não consigo ficar, olha, eu gostaria de dizer para você que eu estou incomodado, né? Eu já, escuta aqui, eu não gostei disso aqui, pai, já, sabe? E cara, é difícil, porque tem uma coisa que se chama domínio próprio. E o domínio próprio, ele exige um alto grau de maturidade emocional. E maturidade emocional é algo que as pessoas do nosso século não têm muito a oferecer ou a dispor disso, porque os tempos são muito rápidos, tudo está na nossa mão, tudo que nós precisamos a gente consegue. Então hoje nós não pagamos um preço para conquistar as coisas, a gente ganha tudo muito fácil e por causa disso a gente não cresce, não se desenvolve. Então eu vejo que como é difícil a gente entender as coisas que estão dentro de nós. E esse é o tema dessa mensagem: como entender os meus sentimentos, as minhas emoções e como não bagunçar isso. E aqui a Bíblia diz que a palavra de Deus, e a gente sabe que João fala que a palavra, o verbo, palavra se fez carne e habitou no nosso meio. Ensinou, fez discípulos, fez muitas coisas maravilhosas e depois
deu lugar para o Espírito Santo. Então o Espírito Santo passou a fazer o papel de Jesus, nosso companheiro, que está aqui junto com a gente, aquele que está tete a tete com nós, nos ensinando, nos direcionando. Jesus fisicamente conseguiu se dedicar a 12 homens. E a maior parte do ministério dele foi dedicado a 12 homens. Hoje, o Espírito Santo, no lugar de Jesus, ele faz a mesma coisa. Ele ensina, ele direciona, ele exorta, ele edifica, ele cuida. Mas a diferença é que ele faz isso com o mundo inteiro. Olha que loucura. Antes nós tínhamos um Jesus para 12 homens. Hoje nós temos um Espírito Santo para o mundo inteiro. Porque a partir de Jesus, com o reino restaurado, com o jardim do Éden restaurado, nós temos o reino de Deus em nós, dentro de nós. Deus mora em nós. Então, a única diferença é que nós não vemos o Espírito Santo aqui, como uma pessoa fisicamente, mas ele está em nós. E se ele está em nós e ele é uma pessoa, ele tem voz, ele tem boca, ele pode falar, expressar, ele tem inteligência. E ele é auxiliador, consolador, instrutor, ele é o nosso professor, ele é o nosso mestre. Jesus ele era conhecido pelos judeus como um mestre, que ensinava, que direcionava, como um milagreiro, e o Espírito Santo também. Então, olha só, o que eu estou querendo dizer? O Espírito Santo ele mora em nós, além de estar com nós. Paulo fala isso, né? Que Deus ele é com nós, por nós, com nós, em nós, e ele anda junto com a gente. Então, o Espírito Santo dentro de nós, como a pessoa que ele é, ele fala com a gente o tempo todo. Mesmo se a gente não convida ele. Ele se intromete, ele é bem intrometido e ele, na maioria das vezes, fala mesmo não sendo convidado. E a gente está fazendo alguma coisa e ele diz, não sei não, hein? Será? Acho que é bom você repensar aqui, não vai dar bom isso aqui, vai dar ruim, vai dar problema. E aí depois que dá o problema, vem a voz e eu avisei, eu só falei pra você. Aí, puxa vida, é pior que era verdade mesmo, né? Por que eu não ouvi? Eles, mas vem cá, vamos orar juntos, né? Fala com o papai que está nos céus e ele vai te ouvir e vai te responder. E quem que faz esse canal de comunicação? Ele mesmo faz. Então, além dele nos ouvir e dele falar com nós, ele faz a comunicação de nós para com Deus. Ao mesmo tempo que ele está aqui com nós, dentro de nós e com nós e ao redor de nós, ele faz a comunicação. E assim como nós oramos, falamos e estamos agindo, ele passa as informações para Deus. Deus, você está lá, está vivendo a vida dele, vai trabalhar amanhã. Deus, pensou, o cara é bom, esforçado, né? Deus, misericórdia, Deus. Ele tem clamado pelo Senhor, ele tem clamado pela tua presença, ele tem clamado pelo teu amor, ele está dizendo que ele não consegue fazer as coisas. Deus, vamos fazer alguma coisa para aquele rapaz, né? Ele precisa do Senhor, ele está dizendo que ele não consegue, ele dá umas vaciladas ali, mas vamos lá, o Senhor é amor, o Senhor é bom, o Senhor tem um bom coração. E Deus, tá bom, vamos lá, vamos abençoar. O que ele precisa? Aí ele diz assim, ele está pedindo isso, mas na realidade, lembre-se que ele, com gemidos inexprimíveis, ele transmite a nossa oração para Deus, não como aquilo que nós pedimos, mas com o que nós realmente precisamos. Então ele diz, não, ele pediu dinheiro, mas não é de dinheiro que ele precisa de sabedoria para poder gerenciar melhor o dinheiro dele, porque se o Senhor der dinheiro para ele agora, ele vai desperdiçar, então não é dinheiro não, Deus, nós vamos revisar esse negócio aí, né? Ele precisa de sabedoria, Pai, ele precisa de entendimento, ele precisa crescer, tem umas coisinhas na vida dele aqui que tá meio bagunçada, então Deus, é isso, é essa área aqui, aquela outra, e aí Deus, então seja feito assim. Então, vocês lembram que eu falei que a gente é bagunçado? Que nós não sabemos direito o que nós queremos, que nós desconhecemos as nossas próprias emoções. Esses dias atrás, estava eu e a Karina orando, antes de nós dormir,
E enquanto eu orava, veio na minha mente, as nossas cabeças, veio... eu não sei explicar direito, mas é como se fosse dividido por compartimentos. E eu lembro que eu vi, né, imaginação, compartimentos, e cada compartimento era responsável por uma área da nossa vida. Então tem as emoções, e aí eu vi vários compartimentos das emoções. E a gente sabe que nós somos hoje aquilo que foi passado para nós, diretamente ou indiretamente, através dos nossos pais, através dos amigos, através das pessoas, né? A psicologia chama isso dos carimbos que a gente vai levando ao longo da vida, e isso vai gerando em nós os nossos comportamentos, vai gerando em nós os nossos hábitos, por que nós fazemos o que fazemos e por que nós pensamos no que nós pensamos, a maneira de nós vivemos a vida. A gente aprende uma maneira, e eu vi que nesses compartimentos tem muito a voz dos nossos pais, das nossas experiências, daquilo que aconteceu, e eu vi como se fosse ensinos provenientes deles que não foram bons ensinos para nós. Não que eles quiseram fazer isso, mas que não foi o melhor para nós. E isso gera em nós sentimentos, emoções, e que geram em nós segurança ou insegurança. E aí eu comecei a perceber que muitas das coisas que a gente expressa hoje vem disso. E aí eu senti muita vontade de orar por cura. Cura nas emoções, cura nos nossos padrões, cura na maneira como a gente é acostumado a viver a vida. E é como se Deus me mostrasse que sim, é possível a cura. É possível nós sermos mudados, transformados, porque é isso que Deus faz. Deus ele muda, Deus ele transforma, Deus ele aperfeiçoa. Jeremias fala que o vaso cai, se quebra e Deus, tudo bem, eu refaço o vaso. Deus pode refazer um vaso que seria impossível ser refeito, Deus refaz, ao ponto dele ser novo. É impossível para um oleiro refazer um vaso e ele ser completamente novo depois de seco. Enquanto ele está úmido, sim, ele consegue refazer, mas seco, rígido, firme, não tem como, porque ele vai se espedaçar todo. Mas Deus pode, porque existe uma fornalha, uma fornalha, existe um tempo de provação, existe um deserto para cada vaso. E Deus, nós sabemos que o deserto é o caminho escolhido por Deus, para nos fazer passar por ele. O deserto é quente e seco, onde há escassez de recursos. E é o lugar ideal para Deus mostrar como Ele pode nos sustentar, mesmo em meio a um local onde não há recursos. Deus ele faz chover maná do céu, Ele faz água jorrar da rocha, Ele cria os elementos essenciais para refazer, Ele traz. Ele não tem problema com isso, porque o mundo obedece a Ele. Então, aqui eu vejo que a palavra de Deus, na pessoa do Espírito, ela penetra em nós, nas nossas maiores profundezas. E o Espírito Santo não tem nenhum problema em identificar o que há dentro de nós. Ele consegue ver com clareza total. E aí ele começa, conforme nós vamos nos submetendo ao Senhor, ele começa a trabalhar isso em nós. Ele começa a nos guiar para situações que a gente vai estar de cara com o problema, que vai gerar o sentimento ruim, a experiência ruim, ou o cenário que a gente vai olhar e vai bater de frente com aquilo que há dentro de nós.
uma experiência traumática, ou sei lá o que, ou qualquer coisa que não seja boa. Aí ele vai botar nós exatamente em um lugar que a gente vai olhar e vai pensar, meu Deus do céu, não acredito que eu tô aqui de frente pro fulano. Não acredito que eu tô vendo aquela pessoa aqui. E pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser um contexto. Deus sabe como fazer as coisas. E esse é o momento onde Deus ele nos confronta. E ele não confronta o Vicenço, ele confronta o que há dentro do Vicenço. Ele confronta as experiências do Vicenço, ele confronta a maneira do Vicenço ver a vida. Ele confronta a maneira que foi passado para ele, a maneira como ele aprendeu a fazer as coisas. E ele confronta aquilo e ele mostra para nós, aqui dentro, Vicenço, ó, se você quiser a gente faz diferente. Se você aceitar, eu vou fazer diferente, eu vou mudar algumas coisas em você. A Bíblia fala que Deus ele pode tirar nosso coração de pedra e colocar um coração de carne. Ele pode fazer isso. E retirar o coração de pedra é tudo aquilo que a vida causou em nós e que causa dor, constrangimento, remorso, amargura, sei lá, qualquer coisa disso. Sentimento de morte, de destruição, sentimento de insegurança e por aí vai. E aí Deus diz assim, ó, se você quiser, eu tiro isso de você. Só que isso não acontece, infelizmente, não acontece do dia para a noite. É um processo longo, dolorido, mas que gera vida em nós. Ao ponto de o que nos machucava, o que nos paralisava, Deus ele gera algo tão sobrenatural que existe um ponto onde Deus começa a nos usar para transformar as pessoas que passavam pela mesma experiência que nós. A mesma bagunça que havia em nós, Deus começa a nos usar para desbagunçar as pessoas que estavam passando por aquilo. E quem pode fazer isso senão Deus? E eu escolho, através da palavra de Deus, permitir que o Espírito Santo penetre em mim, porque ele já faz isso. Tá? Eu não preciso convidar ele para fazer isso, ele já vai fazer isso. E ele faz isso em todas as pessoas. Mas, através da palavra, eu aprendo que eu posso ir um pouco mais além e posso falar assim, Espírito Santo, eu te dou liberdade para mover. Eu te dou liberdade para transformar. Te dou liberdade para mudar, para tocar naquilo que nem eu sei o que é, como é, o que acontece. E eu entendo que nós não precisamos saber exatamente tudo aquilo que acontece. Porque a gente não sabe todas as coisas e nós nunca vamos saber. Nós não somos oniscientes e a gente nunca vai ser. Quem é Deus. Se Deus é onisciente, quem pode fazer isso é Deus. Então eu permito, né, que Deus faça isso. Eu abro a minha porta para Ele que já está ali e digo assim, Senhor, entra, entra. E aí o que Apocalipse diz? Que Ele vai entrar e que Ele vai fazer uma mesa, um banquete. E a mesa fala de comunhão. Meu filho, senta aqui comigo, vem. Sabe? Senta aqui comigo, deixa eu resolver as coisas, sabe? E aí nessa mesa de comunhão, Davi fala que Deus ele prepara um banquete para ele. E quem que está nesse banquete? Os inimigos dele. Os meus maiores inimigos não são as pessoas que estão lá fora. São os meus medos que me travam. São os meus traumas que não me deixam entender as coisas. O maior medo de Josué não eram os gigantes, porque ele e Caleb disse que os gigantes seriam pão para eles, né? Foi isso que ele falou.
as portas de ferro, de não sei o que, as muralhas, e não, Deus está com nós vamos derrubar tudo e eles vão ser pão para nós. Então do que ele tinha medo? Como assim um homem que disse que os gigantes iam ser pão, aí depois ele está com medo? Do que Josué tinha medo? Deus responde, seja forte e corajoso. Dentro dele alguma coisa estava acontecendo que ele não estava confiante. Alguma coisa aconteceu nele que ele não se achava capaz. Alguma coisa fez ele olhar para ele mesmo e se achar inadequado para aquilo. E aí Deus falou o que para ele? Seja forte e corajoso. E hoje nós somos incentivados pelo Espírito Santo a deixar Ele trabalhar nosso coração, a deixar Ele trabalhar nossa vida. E a palavra de Deus, ela é o que nós mais precisamos. E eu preciso falar para vocês que não basta apenas deixar Ele entrar e convidar, mas nós precisamos nos alimentar todo o momento da palavra de Deus. Conforme a palavra vai entrando, ela vai transformando. Ela vai entrando, ela vai transformando. Nós vamos nos alimentando da palavra e vamos entendendo o que nós temos que fazer. E a gente vai aprendendo que, conforme nós nos relacionamos com Deus, os frutos do Espírito Santo são gerados em nós. Os frutos do Espírito Santo começam a ser a base das nossas emoções. Então, alguém que antes não conseguia se dominar, alguém que antes vivia com raiva, passa a ter domínio próprio. Passa a julgar as emoções e a pensar, será que é bom eu fazer isso ou será que eu tenho que ser mais calmo? Passa a ter paz, passa a ter alegria, passa a ser bondoso, misericordioso, amável, a ser esperançoso. E quem faz isso em nós, se não é a palavra de Deus? O Espírito Santo. Porque quando eu olho para o mundo, cara, o mundo está perdido. Não há motivo para ter esperança no mundo. Mas quando eu olho para o Deus que fez o mundo e que está aqui no mundo, aí eu tenho esperança. Então, eu sei que as bagunças que há dentro de mim não são suficientes para me travar. As bagunças que há dentro de mim não são desculpas para eu não fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Porque Deus, Ele cura, transforma. E eu já sei que não é do dia para a noite. Então não há por que eu ter pressa para que isso seja feito. Porque ter paciência já faz parte do agir de Deus em mim. E conforme eu vejo Deus agindo dentro de mim, nas minhas estruturas, eu vou vendo como Deus é capaz de transformar. E aí, as pessoas que me conhecem acabam dizendo, nossa, olha como mudou, né? Meu Deus do céu, era assim, agora é desse jeito. Fazia isso, agora faz isso aqui. E me perguntam, como? E aí a nossa resposta é, Deus. Deus fez. Deus mudou. Deus transformou. E Jesus, ele fala que não é para nós nos preocuparmos com as coisas que nós precisamos. Só que isso, se o nosso olhar não está nele, não vai bastar. A gente não vai acreditar. Nós não vamos deixar isso guiar as nossas vidas. Porque é natural. Agora, se a gente estiver olhando para Ele todos os dias, mesmo em momentos ruins ou mesmo no meio de uma bagunça emocional, Ele vai suprir a gente. Ele é fiel. E é nisso que eu acredito. Ele é fiel, Ele é bom. Ele sabe o que nós precisamos. E Ele vai fazer com que as coisas cooperem para nós. Ele vai fazer com que as coisas andem em uma direção que vai ser
boa para nós, no sentido de gerar aquilo que Ele quer que seja gerado em nós. Por isso que eu confio em Jesus. Por isso que toda manhã eu decido ouvir o Espírito Santo, tentar ouvir o Espírito Santo, tentar colocar em prática aquilo que Ele tem falado. Por mais que seja difícil, por mais que às vezes parece que a voz de dentro de nós ela é tão alta, Ele é tão paciente que Ele espera passar. Quando a gente começa a gritar com nós mesmos, a entrar em desespero com nós mesmos, Ele é tão paciente que Ele espera a gente se acalmar, para então começar a falar com a gente. A vida com Deus, ela pede de nós atitudes. E a melhor atitude que a gente pode ter é uma atitude de reconhecer que, cara, eu não consigo fazer, mas Deus consegue fazer. E que bom que eu consigo reconhecer que eu não consigo fazer. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele abre os ouvidos para os humildes. Ele abre os ouvidos para aqueles que se humilham na presença dEle. Ele se inclina para aqueles que sabem que não são nada. Aqueles que reconhecem quem realmente eles são. Ele se inclina para esses, e para os orgulhosos Ele se distancia. Ele respeita as nossas decisões. Eu quero cada dia mais me aproximar de Deus, estar na presença dEle, porque eu sei que Ele é um bom Pai e Ele nos cuida e Ele sabe exatamente como eu sou, e por causa disso eu não preciso correr por aí tentando resolver a minha vida, porque Deus sabe o que eu preciso e eu sei que o que eu preciso está em Deus, e Deus nunca vai me deixar na mão. Deus nunca vai me abandonar. Deus disse, pode uma mãe se esquecer do seu filho? Mas se porventura ela esquecer, eu ainda nunca vou me esquecer. Esse é o nosso Deus. Um Deus digno de confiança. E essa nossa vida com Deus, a expressão dessa confiança com Deus é através da nossa fé. Então, mesmo sem ver, nós acreditamos, nós confiamos e sabemos que Deus está trabalhando, que Deus está junto com a gente e que tudo aquilo que nós precisamos está em Deus. E Deus vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Amém?